Ao analisar a Batalha de Kursk, historiadores militares focam nos confrontos de blindados nas estepes do centro da Rússia no verão de Programatiuni. É o domínio dos comandantes de tanques, da guerra mecanizada e do desgaste brutal de aço contra aço que domina a narrativa, mas acima da fumaça e do trovão do maior confronto de tanques da história da humanidade, outra batalha estava sendo travada com igual ferocidade e talvez com consequências de longo prazo ainda maiores. Os céus sobre Kursk tornaram-se um verdadeiro matadouro aéreo, onde centenas de aeronaves convergiam em formações massivas, onde pilotos de caça duelavam a velocidades próximas a 640 km por hora, onde bombardeiros se desintegravam sob fogo antiaéreo e onde o destino de exércitos inteiros dependia do resultado de combates aéreos que duravam apenas alguns segundos. A guerra aérea em Kursk foi inédita na história do combate aéreo. Nunca tantas aeronaves foram reunidas em um campo de batalha tão restrito. Nunca antes duas grandes forças aéreas haviam se enfrentado tão completamente em um só confronto. O que se desenrolou nos céus acima do saliente de Kursk durante julho de 43 determinaria não apenas a situação tática imediata no solo, mas marcaria uma mudança fundamental no equilíbrio do poder aéreo na frente oriental. Para a Luftwaffe, Kursk representou o último momento em que a superioridade aérea alemã parecia alcançável para a força aérea soviética. Isso marcou o início de uma ascensão que os levaria até Berlim. Na primavera de 43, a Luftwaffe ainda era capaz de desferir golpes devastadores. Na terceira batalha de Kharkov, em março, o poder aéreo alemão foi crucial para a contraofensiva do marechal Erich von Manstein contra a inteligência soviética. Relatórios desse período destacaram com clareza o impacto da superioridade aérea alemã. Um relatório destacou o forte ataque aéreo inimigo e a boa coordenação entre bombardeiros da Luftwaffe e tropas terrestres. A avaliação soviética destacou que tanques inimigos avançavam sob constante cobertura aérea, mostrando a integração da Luftwaffe à doutrina tática da Wehrmacht. Isso não era só apoio aéreo convencional. A Luftwaffe atuava como artilharia aérea, realizando ataques precisos contra pontos soviéticos, cortando comunicações e facilitando avanços rápidos das forças blindadas. O êxito em Kharkov fez o alto comando alemão crer que ainda era possível ter superioridade aérea no leste, apesar das crescentes pressões em outras frentes. Com o avanço do planejamento da Operação Cidadela, ofensiva para eliminar o saliente de Kursk, o papel da Luftwaffe tornou-se central para os alemães. A operação previa um clássico duplo envolvimento, com o Grupo de Exército Sul avançando para o norte a partir da região de Belgorod, enquanto o Grupo de Exército Centro avançava para o sul a partir da região de Orel. Se fosse bem sucedido, esse movimento prenderia centenas de milhares de soldados soviéticos e poderia devolver a iniciativa aos alemães na frente oriental. A Luftwaffe deveria proteger as colunas em avanço, suprimir a artilharia e destruir reservas blindadas soviéticas, além de impedir que a Força Aérea Soviética interferisse nas operações alemãs. Apesar da confiança aparente, a Luftwaffe enfrentava desafios intransponíveis. A força que aterrorizou a Europa em 1940 e dominou os céus russos no início da Operação Barbarossa já não era a mesma. O desgaste causou impacto irreversível. Pilotos experientes, após 2 anos de combates, estavam exaustos. Aeronaves modernas, em 1941, já estavam no mesmo nível ou atrás dos modelos soviéticos aprimorados. A produção alemã de aeronaves não acompanhava as perdas.
enquanto as fábricas soviéticas fabricavam em volumes que os alemães julgavam impossíveis. A força de caças na qual os comandantes da Luftwaffe confiariam em Kursk consistia principalmente de dois tipos. O Messerschmitt Bf 109G era a versão mais recente de um projeto iniciado antes da guerra. Embora ainda fosse um caça capaz, o 109G sofria com os compromissos acumulados do desenvolvimento contínuo. Ele era mais pesado do que as variantes anteriores, suas características de manuseio haviam se degradado e seu envelope de desempenho era mais limitado. O Focke-Wulf FW-190, introduzido em combate em 41, oferecia poder de fogo superior e melhor manuseio em baixas altitudes, mas ele também estava sendo levado ao limite operacional. Ambas as aeronaves eram aproximadamente equivalentes em desempenho aos mais recentes caças soviéticos, o Yakovlev Yak-9 e o Lavotkin Laviev. Modelos alemães tinham vantagem em alguns voos, já as aeronaves soviéticas se destacavam em outros. O Messerschmitt Me-209, planejado para substituir o Bf-109, foi abandonado devido a problemas no desenvolvimento. As esperanças alemãs estavam no caça a jato Me-262, projeto revolucionário, com desempenho superior a qualquer aeronave da época. Porém, em julho de 43, o Me-262 só existia como protótipo. A produção levaria meses e o uso operacional só ocorreria em 44. Em Kursk, pilotos de caça alemães foram à batalha em aeronaves basicamente iguais às de 2 anos antes. Diante de um inimigo com força numérica exponencialmente maior, a diferença era gritante e decisiva. Para a Operação Cidadela, a Luftwaffe reuniu aproximadamente 1.700 aeronaves no setor norte, apoiando o general Walter. O 9º Exército de Model era a principal divisão aérea da Luftflotte 6, comandada pelo Major-General Paulo Deichmann, com cerca de 730 aeronaves em aeródromos próximos a Orel, no setor sul. A Luftflotte 4, do general Otto Desloch, apoiava o 4º Exército Panzer de Hermann Hoth e o destacamento Kempf, com 1.100 aeronaves em aeródromos perto de Kharkov e Belgorod. O alto comando soviético reuniu quase 3.000 aeronaves de vários exércitos aéreos. O 16º Exército Aéreo, comandado por Sergei Rudenko, atuaria no sul e o 2º Exército, liderado por Konstantin Vershinin, no norte, ambos com apoio do 17º Exército Aéreo de Fyodor Sudet, no flanco sudoeste. O Marechal do Ar Alexander Novikov, líder da Força Aérea Vermelha, coordenava a grande armada aérea sob a direção estratégica do Marechal Georgy Zhukov. Os soviéticos tinham o dobro de caças e ainda mais aeronaves de ataque ao solo. A Luftwaffe só tinha superioridade numérica em bombardeios diurnos, mas essa vantagem era limitada pela natureza da batalha que se aproximava. Porém, os números não mostram tudo. A diferença de qualidade entre pilotos alemães e soviéticos ainda era grande. Muitos pilotos de caça alemães que iam para Kursk já estavam voando em missões de combate desde 39 ou 1940. Eles lutaram na França, Grã-Bretanha, Mediterrâneo e Rússia. Eles dominavam gerenciamento de energia, tiro de deflexão, táticas de apoio mútuo e as decisões que separavam sobrevivência e morte no combate aéreo. Sua consciência situacional foi aprimorada em centenas de missões. Instintivamente sabiam quando atacar ou recuar. Como usar o sol e as nuvens, como economizar munição e combustível. Apesar das melhorias após os desastres de 1941 e 1942, o treinamento dos pilotos soviéticos ainda era inadequado. Em janeiro de 43, iniciou-se um novo treinamento tático que ensinava manobras e técnicas de ataque aos pilotos de caça. A maioria dos aviadores soviéticos ia para o combate com poucas horas de voo e quase sem treinamento de tiro. O piloto de caça soviético que chegava à linha de frente em 1943 tinha, em média, cerca de 30 horas de voo. A maior parte dessas horas era de voo básico e não de treinamento de combate. A prática de tiro era mínima e, pela falta de munição, o voo em formação tática quase não ocorria.
Muitos pilotos soviéticos nunca haviam atirado antes do combate, tornando o resultado previsível. As perdas soviéticas seriam graves, mas o sistema poderia absorvê-las. Novos pilotos chegavam das escolas de treinamento e a produção de aeronaves nunca parou. A dúvida não era se a Força Aérea Soviética igualava a habilidade dos alemães, mas se essa habilidade importava diante da enorme superioridade numérica. As unidades da Luftwaffe, na Operação Cidadela, tinham alguns dos pilotos de caça mais experientes e condecorados do mundo. A Jagdgeschwader II, operando no setor sul, contava com vários pilotos com mais de 100 vitórias. O Hauptmann Joachim Kirchner, comandante de um esquadrão da Jagdgeschwader II, já tinha 148 vitórias aéreas antes de Kursk. No primeiro dia de combate, ele somou 2, totalizando 150. Outros ases da ordem de batalha da Luftwaffe tinham contagens parecidas. Esses não eram homens que estavam apenas voando em missões de combate, eram homens que vinham voando em missões de combate continuamente por anos, que haviam sobrevivido graças a uma combinação de habilidade, agressividade e sorte que estava se tornando cada vez mais escassa. A situação estratégica dos comandantes alemães piorava rapidamente com a chegada de julho. A inteligência alemã sabia que os soviéticos esperavam a ofensiva, pois o reconhecimento detectou amplas preparações defensivas ao longo da saliência de Kursk. Vários cinturões defensivos foram construídos, cheios de canhões antitanque, minas e artilharia. Os soviéticos criaram uma defesa em profundidade, numa escala inédita para a Wehrmacht. O elemento surpresa, fundamental para o plano alemão, já não existia. Hitler adiou várias vezes a ofensiva, aguardando a chegada dos tanques Pantera e Tigre e melhores condições. Todo atraso ajudava os soviéticos a se preparar. No final de junho, os comandantes de campo alemães entenderam que atacariam defesas preparadas, com um inimigo totalmente esperando por seu ataque. A coleta de informações soviética foi eficaz por diversos canais, como a rede Lucy na Suíça e a decodificação britânica em Bletchley Park. Stalin recebeu informações detalhadas sobre os planos alemães, a disposição das unidades e até mesmo a data e hora pretendidas para a ofensiva. Os comandantes soviéticos sabiam quando e onde o ataque ocorreria, além das forças envolvidas. Esse avanço permitiu um posicionamento defensivo ideal e possibilitou à Força Aérea Soviética planejar um ataque aéreo preventivo devastador. O conceito era ousado. Em vez de esperar a Luftwaffe atacar, os comandantes soviéticos lançariam um ataque próprio aos aeródromos alemães antes da ofensiva terrestre. Se bem sucedido, esse ataque destruiria bombardeiros e caças da Luftwaffe em solo antes da decolagem, enfraquecendo o apoio aéreo alemão, antes que o primeiro tanque alemão cruzasse a linha de partida. Os generais Rudenko, Vashinin e Sudet planejaram a operação, coordenando seus exércitos aéreos para atacar ao máximo os campos de aviação alemães em Belgorod, Kharkov e Oral, identificados pelo reconhecimento aéreo como principais bases da Luftwaffe. O campo de aviação em Mikoyanovka, 27 quilômetros ao sul de Belgorod, era o quartel-general do 8º Fliegerkorps do general Hans Seidemann e abrigava muitos bombardeiros e aeronaves de ataque. Bases como Pomerki, Sokolniki, Osnova e Rogin tinham até 150 aeronaves cada. Relatórios de inteligência notaram que esses campos de aviação estavam cheios de aeronaves alinhadas, tornando os alvos ainda mais valiosos para atacantes. Essas bases mantinham enormes estoques de munição. As forças de Seidemann haviam acumulado bombas e munição suficientes para 10 ciclos completos de missões no setor norte. As unidades de Deichmann tinham munição para 15 dias de operações intensas. Um ataque bem-sucedido nesses aeródromos poderia eliminar a capacidade da Luftwaffe de apoiar a ofensiva terrestre antes mesmo de seu início. Na noite de 4 e na manhã de 5 de julho de 1943 ambas, as forças aéreas se preparavam para a tempestade nos aeródromos alemães em Belgorod e Orel.
As equipes de solo realizaram as verificações finais nas aeronaves, as cargas de bombas e munições foram preparadas e os tanques de combustível foram completamente abastecidos. Pilotos participaram de reuniões detalhando as missões do dia. O plano operacional previa que os bombardeiros decolassem primeiro, circulassem acima de suas bases para se organizarem em suas formações designadas e, em seguida, seguissem em direção aos seus alvos, quando os caças escolta chegassem. Esse procedimento padrão garantia que bombardeiros mais lentos não entrassem no espaço aéreo inimigo sem escolta, evitando vulnerabilidade aos caças soviéticos. Nos aeródromos soviéticos, um tipo diferente de preparação estava em andamento. Regimentos de caças e esquadrões de ataque ao solo estavam sendo instruídos sobre o ataque preventivo. O plano era que 417 aeronaves decolassem juntas e chegassem aos aeródromos alemães ao amanhecer. A força de ataque teria 185 caças com 132, oferecendo escolta e cobertura superior. Aviões Ilyushin Il-2 Sturmovik executando ataques ao solo. O Il-2, chamado de tanque voador pelos pilotos soviéticos pelo cockpit blindado, transportava bombas, foguetes e canhões para atacar alvos terrestres. Os pilotos alemães, que aprenderam a respeitar a durabilidade do Il-2, o chamavam de Morte Negra, ou se referiam à aeronave como bombardeiros de concreto, devido à sua resistência aos ataques de caças. O plano soviético dependia só da surpresa. Se a Luftwaffe detectasse o ataque que se aproximava e enviasse caças para interceptar, os lentos e pesadamente carregados Il-2 seriam massacrados. Os caças de escolta soviéticos deveriam proteger as aeronaves de ataque ao solo enquanto enfrentavam interceptadores alemães e fogo antiaéreo. A operação era muito arriscada, mas, se desse certo, poderia ser decisiva antes mesmo da batalha começar. Após as 2 da manhã de 5 de julho, os regimentos aéreos soviéticos receberam suas ordens finais. Os motores roncavam na escuridão. Mecânicos faziam verificações finais com lanternas, pilotos entravam nas cabines, ajustavam cintos e testavam controles. A tensão era palpável. Todos os homens envolvidos entendiam o que estava em jogo. Em 1 hora, centenas de aeronaves soviéticas voariam para o oeste rumo aos aeródromos alemães, tentando chegar sem serem detectadas. Esperava achar a Luftwaffe em solo, mas ela não estava desprevenida. Unidades de rádio alemãs, monitorando comunicações soviéticas, notaram aumento incomum no tráfego ao redor do saliente de Kursk nas primeiras horas da manhã. O padrão era claro, algo importante ocorria nas unidades aéreas soviéticas. Operadores de radar alemães estimaram cerca de 100 aeronaves se aproximando de suas posições. A estimativa subiu rapidamente, 100, 300 e depois mais de 400 aeronaves. A escala do ataque que se aproximava ficou assustadoramente clara. Aquilo não era um ataque de sondagem nem uma missão de assédio. Uma força aérea soviética avançava em direção aos campos de aviação alemães próximos a Belgorod. A estação de radar que monitorava esse desenvolvimento entrou imediatamente em contato com Mikoyanovka, onde estava localizado o quartel-general do 8º Fliegerkorps. O oficial de serviço logo compreendeu e correu para encontrar o general Seidermann e o general Hans Detlef. Herrhut von Hoden, o chefe do Estado-Maior da Luftwaffe, que estava visitando a linha de frente, e ambos os generais ficaram pálidos ao receberem o relatório. A operação cuidadosamente planejada deles estava prestes a ser interrompida de forma catastrófica. Os bombardeiros pesados com combustível e armamentos estavam se preparando para decolar. Se decolassem agora, iriam direto ao encontro dos caças soviéticos que se aproximavam. Se ficassem no solo, seriam destruídos ali. De todo modo, a abertura planejada da cidadela já desmoronava antes de começar. A decisão foi tomada em segundos e as decolagens dos bombardeiros canceladas na hora. Mensageiros correram pelo campo, sinalizando às equipes de solo a mudança nas ordens. As esquadrilhas de caças foram priorizadas. Messerschmitt 109 e Focke-Wulf 190 prontos começaram a taxiar para as pistas. Os pilotos nos caças que aguardavam os bombardeiros decolarem, de repente correram para decolar. A sequência operacional era invertida em tempo real,
com caças alemães decolando às pressas para interceptar os soviéticos antes que alcançassem os aeródromos. Em outras bases da Luftwaffe na região, a mesma improvisação desesperada ocorria em Kharkov e Pomerki. Nos arredores de Oral, caças decolavam às pressas, enquanto bombardeiros e aviões de ataque ficavam estacionados e vulneráveis. A pergunta que todo comandante alemão enfrentava era idêntica e aterrorizante. Eles conseguiriam colocar caças suficientes no ar a tempo, ou Stalin estava prestes a obliterar a capacidade ofensiva da Luftwaffe, antes que a Operação Cidadela pudesse começar? Os pilotos alemães, tirados da rotina pré-missão para uma decolagem de emergência, reagiram com o profissionalismo de anos de experiência em combate. Os caças decolaram rapidamente e seguiram para o leste, onde as formações soviéticas se aproximavam. Antes do amanhecer, com pouca visibilidade, eles subiram a altitude de interceptação em busca dos bombardeiros e caças inimigos. O radar detectou o 3º e o 52º grupos de caças da Luftwaffe do JG-2 e outras unidades foram direcionadas para a ameaça próxima. Em poucos minutos, os caças alemães estavam em posição, esperando na luz crescente pelas formações soviéticas aparecerem. A força de ataque soviética avançava para o oeste. Confiantes no elemento surpresa, os pilotos de caça buscavam no horizonte as silhuetas dos aeródromos alemães. Os pilotos de ataque ao solo checaram as bombas pela última vez antes do ataque. Toda a formação mantinha silêncio no rádio para evitar detecção. Os comandantes soviéticos achavam que o plano estava perfeito e que os alemães seriam surpreendidos com suas aeronaves destruídas no solo. O apoio ofensivo deles seria eliminado antes do primeiro tiro da batalha terrestre, mas então, surgindo da névoa da manhã, caças alemães atacaram. A interceptação foi rápida e devastadora. Os pilotos soviéticos, que esperavam céu limpo até o alvo, de repente enfrentaram enxames de caças alemães, atacando de várias direções. A formação soviética, embora planejada, logo se desfez quando os caças se dispersaram para enfrentar o ataque alemão. Os Il-2 Sturmovix, carregados de bombas e sem escolta, viraram alvos fáceis. Pilotos alemães, cientes da vulnerabilidade das aeronaves de ataque ao solo, aumentaram ataques letais entre Belgorod e Kharkov. O confronto aéreo mais intenso da guerra explodiu com violência chocante. Os caças soviéticos tentaram proteger os Il-2, enquanto também se defendiam. Os caças alemães focaram em destruir o máximo de aeronaves soviéticas antes delas chegarem aos aeródromos. Combates aéreos irromperam em várias altitudes, aeronaves mergulhavam, subiam, rolavam e queimavam, o céu ficou cheio de traçantes, rastros de fumaça e destroços caindo. Pilotos que esperavam uma missão de bombardeio simples acabaram lutando por suas vidas contra um inimigo preparado, alerta e experiente. A desvantagem tática dos pilotos soviéticos ficou clara. A doutrina dos caças enfatizava formações rígidas e controle centralizado, com pouca iniciativa aos pilotos. Com o ataque saindo do controle, os pilotos soviéticos lutaram para se adaptar. Os pilotos alemães, treinados em táticas ágeis e agressivas em duplas com apoio mútuo, exploraram essa rigidez de forma implacável.
Onde surgiam formações soviéticas, caças alemães atacavam, dispersando escoltas e isolando aeronaves de ataque ao solo. Os Messerschmitt O-9 e Focke-Wulf I-90, pilotados por veteranos com centenas de missões, mostraram a importância da experiência no combate aéreo. O tenente sênior Simonov, piloto soviético de IL-2, relatou sua experiência ao se aproximar do alvo. Ao se aproximar de Belgorod, ele viu o fogo antiaéreo no céu e manteve o curso, atento a aeronaves inimigas no solo. Para seu choque, ele viu caças alemães decolando em vez de estarem estacionados e vulneráveis. A percepção de que o elemento surpresa havia sido perdido veio tarde demais, antes que ele pudesse iniciar seu ataque. Seu Sturmovik foi atingido várias vezes pela artilharia antiaérea. O controle ficou difícil. Ele abandonou a missão e retornou para as linhas soviéticas, conduzindo sua aeronave danificada em direção ao leste. Ele fez um pouso forçado atrás das posições soviéticas, sobreviveu, mas não obteve sucesso. A experiência de Simonov se repetiu centenas de vezes. Naquela manhã, as aeronaves soviéticas que passaram pelos caças enfrentaram um intenso fogo antiaéreo das posições alemãs, já alertadas e preparadas. Aqueles IL-12 que insistiram nos ataques lançaram suas bombas, mas causaram danos mínimos. A maioria não atingiu os alvos, sendo afastada por caças ou fogo antiaéreo e forçada a lançar as bombas e fugir. As formações que partiram confiantes retornaram em frangalhos, após perdas catastróficas e poucos resultados. A batalha aérea durou quase 2 horas. Quando as aeronaves soviéticas recuaram para o leste, o céu sobre Belgorod e Kharkov ficou cheio de destroços. Pilotos alemães disseram ter destruído mais de 120 aviões soviéticos. Registros soviéticos, ainda parcialmente secretos, admitem mais de 160 pilotos mortos ou desaparecidos, incluindo 111 tenentes juniores, o posto mais baixo de oficial, geralmente ocupado por recém-formados em escolas de aviação. Outros 22 sargentos também foram perdidos, representando pilotos que receberam treinamento mínimo antes de serem lançados em combate. O custo humano desse ataque foi grande, mas para os soviéticos, perder pilotos inexperientes era aceitável. A máquina militar de Stalin priorizava a superioridade numérica, sem considerar custos. Pilotos e aeronaves eram facilmente substituídos. O cálculo implacável da estratégia soviética significava que esses jovens, cujo treinamento havia sido inadequado e cujas chances de sobrevivência eram mínimas, eram descartáveis. Recursos a serem trocados por tempo e vantagem. Para a Luftwaffe, a defesa bem-sucedida de seus aeródromos parecia ser uma vitória completa. O general Siderman mal acreditava no desfecho. Menos de 1 hora antes, seus bombardeiros estavam prestes a ser destruídos. Agora, graças à reação rápida e à habilidade dos pilotos, a ameaça havia sido eliminada. As perdas alemãs foram surpreendentemente pequenas, oficialmente relatadas como 26 aeronaves perdidas em 5 de julho, embora análises posteriores revelem que o número real foi mais próximo de 55 aeronaves destruídas ou danificadas além de reparo imediato, incluindo 23 caças. 20 pilotos alemães foram mortos ou capturados, incluindo 12 experientes pilotos de caça insubstituíveis. O fracasso do ataque soviético resultou em total superioridade aérea da Luftwaffe no sul do campo de batalha no início da Operação Cidadela. Com a força dos caças soviéticos destruída e regimentos de ataque ao solo abalados por grandes perdas, bombardeiros e aviões de ataque alemães operaram com relativa impunidade nas horas iniciais da ofensiva terrestre. Às 5:30 da manhã, com o amanhecer já iluminando a estepe, bombardeiros alemães atacaram posições defensivas soviéticas. Junkers Ju-87 Stuka, Junkers Ju-88 bombardeiros médios, Heinkel Re-100 e 11 e Do-17S cumpriam missões contra fortificações, artilharia e tropas soviéticas. A ofensiva terrestre prevista para as 3 da manhã começou com leve atraso, mas com todo o apoio da Luftwaffe no setor sul, o corpo Panzer da SS, formado pelas divisões de elite Leibstandarte,
Adolf Hitler, das Reich e Totenkopf, avançou sob barragem contínua de artilharia e ataques aéreos incessantes de aeronaves alemãs. Os destruidores de tanques Henschel HS-20 e 9 com canhões de 30 mm e os Ju-80 e 7G Stukas, armados com canhões antitanque de 37 mm, percorriam o campo de batalha em busca de blindados soviéticos. Um piloto, Hauptmann Hans Ulrich Rudel, pilotando seu Ju-80 e 7G pessoal, afirmou ter destruído 12 tanques soviéticos no primeiro dia de batalha, usando seus canhões duplos de 37 mm. Com efeito devastador. Rudel, que se tornou o militar alemão mais condecorado da guerra, voava tão baixo nos ataques que sua aeronave era frequentemente chamuscada pelas explosões dos tanques destruídos. Apesar do sucesso dele ser exceção, a Luftwaffe tinha poucos aviões próprios para destruir tanques, incapazes de impactar o grande número de blindados soviéticos no saliente. Apenas 8 Ju-80 e 7 GS e 16 HS-129 equipados, com canhões de 37 mm, estavam disponíveis para a Operação Cidadela contra milhares de tanques soviéticos. Isso era totalmente inadequado. A Luftwaffe fez mais de 3.300 missões em 5 de julho, quase 2.000 delas no setor sul, apoiando o Corpo Panzer da SS e o 4º Exército Panzer. A intensidade das operações era sem precedentes. Os pilotos voavam em várias missões, pousavam para reabastecer e rearmar e imediatamente retornavam à batalha. O cansaço acumulava-se desde o primeiro dia. Mecânicos trabalhavam o dia todo em reparos, manutenção e preparação das aeronaves para as operações seguintes. Esse ritmo não seria sustentável, mas, por ora, o poder aéreo alemão era dominante e eficaz. Apesar dos ataques devastadores da Luftwaffe às posições soviéticas, os limites do poder aéreo já ficavam evidentes. Apesar dos intensos bombardeios, as defesas soviéticas contiveram as forças alemãs que, diante de uma defesa inédita, tiveram seu avanço rapidamente desacelerado. Cinturões defensivos, muitos canhões antitanque, campos minados e a profundidade das posições soviéticas absorveram o ataque alemão. Ao anoitecer de julho, o Corpo Panzer da SS rompeu 2 das 3 linhas defensivas soviéticas em alguns setores. O avanço era de poucos quilômetros, longe da ruptura prevista pelos planejadores alemães. No setor norte, sob comando do general Model, o ataque do 9º Exército ao sul teve resultados ainda mais decepcionantes. A divisão aérea da Luftwaffe que apoiava Model enfrentou oposição aérea soviética mais efetiva. Os caças soviéticos do 16º Exército Aéreo desafiaram com mais sucesso a superioridade aérea alemã que os do sul. Em julho, comandantes alemães no norte relataram intensos ataques aéreos soviéticos e perda da superioridade aérea da Luftwaffe em até 8 horas após o início da ofensiva. A pressão sobre os recursos da Luftwaffe foi imediata e severa. Em julho, o general Hermann Hoth, comandante do 4º Exército Panzer no sul, pediu mais apoio aéreo ao 48º Corpo Panzer, que enfrentava forte resistência soviética. O problema não era falta de vontade, e sim de capacidade. A Luftwaffe não tinha aeronaves suficientes para dar apoio aéreo contínuo a todas as unidades atacantes. Ao mesmo tempo, era preciso decidir quais formações terrestres teriam apoio aéreo e quais ficariam sem. Essa priorização fazia com que algumas unidades alemãs avançassem com boa cobertura aérea, enquanto outras enfrentavam condições de paridade ou até superioridade aérea soviética. No segundo dia da ofensiva em julho, as operações aéreas foram intensas, mas os resultados diminuíram devido ao fortalecimento da resistência soviética. As baixas alemãs estavam aumentando mais rápido do que o previsto. A velocidade do avanço estava bem abaixo do que os planos operacionais haviam projetado. Além disso, a força aérea soviética, mesmo após perdas graves em julho, já recuperava sua eficácia em combate. Novas aeronaves e pilotos eram enviados da reserva à linha de frente. Regimentos soviéticos de ataque ao solo dizimados eram reconstituídos em 24 horas. A vantagem numérica, antes neutralizada, voltava com brutal eficiência. Os pilotos de caça alemães estavam sempre em desvantagem numérica.
O as da Luftwaffe, Hans Grunberg, voando de um campo de aviação avançado, descreveu como foi chamado às pressas para defender sua base contra os U-2 soviéticos atacantes. Ele afirmou ter abatido 4 Sturmoviks durante essa ação defensiva, mas os ataques continuaram implacavelmente. Mais tarde, naquele dia, Grunberg viu aviões soviéticos atacando tanques alemães com bombas e foguetes. Apesar do intenso fogo antiaéreo e das repetidas interceptações de caças, a mensagem era clara. Não importava quantas aeronaves soviéticas fossem destruídas, mais apareciam para substituí-las. Em julho, as limitações operacionais da Luftwaffe tornaram-se inegáveis no setor norte. Foram feitas só 181 missões de ataque naquele dia, pouco mais de um terço do número de 5 de julho. Os pilotos estavam exaustos, as aeronaves precisavam de mais manutenção e as peças de reposição estavam ficando raras. Aeronaves de reconhecimento, em desespero, eram usadas como bombardeiros improvisados, transportando bombas e realizando ataques para os quais não foram projetadas. Esse expediente gerou 110 surtidas em 7 de julho, mostrando como os comandantes alemães precisavam urgentemente de mais poder de ataque. A experiência do piloto de bombardeiro Oberleutnant Martin Willemer mostrou as difíceis condições das tripulações da Luftwaffe. Privados de sono após dias de missões, Willemer relatou voos em clima ruim, lutando para navegar e localizar alvos. Na terceira missão de julho, ele se perdeu, não achou o alvo e bombardeou o que parecia ser uma bateria antiaérea soviética. Atiravam nele. Ele mal voltou à base, pousando com pouco combustível, tripulação exausta e a aeronave danificada pela artilharia antiaérea. Isso não era apoio aéreo de precisão, mas sobrevivência. Os pilotos de caça também sofriam exaustão agravada pelo combate constante. O soviético Ivan Kojedub, que terminou a guerra como o maior piloto aliado, com 62 vitórias, lembrava-se de voar de 3 a 4 missões por dia. No auge dos combates em Kursk, pilotos de caça alemães em desvantagem numérica tinham taxa de missões ainda maior. Alguns pilotos alemães voavam 5 ou 6 missões por dia, decolando, enfrentando aeronaves soviéticas, pousando para reabastecer e rearmar, e então retornando imediatamente ao combate. O cansaço comprometia o desempenho, reduzia o tempo de reação e elevava o risco de erros fatais. Em julho, vários incidentes mostraram como o ritmo intenso comprometia a eficácia da Luftwaffe. O tenente Edmund Rossmann, com 93 vitórias, liderou missão de reconhecimento meteorológico na linha de frente durante combate confuso em nuvens densas. Um piloto foi morto ao ser abatido. O sargento Heribert Löberg, outro com 25 vitórias, teve seu Messerschmitt danificado e foi forçado a fazer um pouso de emergência. Rossmann pousou perto de Löberg para resgatá-lo, achando que estavam a 12 milhas de Ugrin, mas estavam a mais de 20 milhas dali e a menos de 1 milha de um batalhão soviético. Soldados soviéticos correram até as aeronaves, mataram Löberg a tiros e deixaram Rossmann inconsciente com uma coronhada. Os soviéticos capturaram ambos os Messerschmitt 109. Pilotos soviéticos testaram a aeronave de Löberg, enquanto o Mi-109 GVI de Rossmann foi destruído pelo capitão Ivan Sisakov. Ao tentar decolar e cair, Rossmann sobreviveu a 6 anos de cativeiro soviético, voltando à Alemanha só em 1949. Essas perdas, apesar de trágicas, seguiam um padrão de desgaste insustentável para a Luftwaffe. Cada piloto experiente perdido significava anos de treinamento e conhecimento insubstituíveis. O treinamento de pilotos na Alemanha, já sobrecarregado pela guerra em várias frentes, não conseguia formar pilotos suficientes com a mesma qualidade. A Luftwaffe sacrificava veteranos insubstituíveis por vantagem tática momentânea. Em julho, a situação piorou tanto que decisões difíceis se tornaram inevitáveis. Todas as unidades Henschel H-29 foram retiradas de Kursk e realocadas para Orel, ao norte, onde ocorria uma grande contraofensiva soviética. Isso deixou apenas o Ju-80 e 7G pessoal de Hans-Ulrich Rudel como apoio aéreo dedicado antitanque no setor sul. A decisão reconheceu que a ofensiva alemã fracassou,
sem forças ou reservas suficientes para sustentar ambos os flancos do cerco. A vitória em Kursk era impossível, mas os combates continuaram. Em 12 de julho, perto de Prokhorovka, ocorreu o maior combate de tanques em um dia, com o 2º Corpo Panzer SS enfrentando vários exércitos soviéticos em uma batalha caótica. A Luftwaffe deu o apoio possível. Mas o poder aéreo foi quase irrelevante em uma batalha com centenas de tanques lutando de perto entre fumaça, poeira e caos. Os detalhes táticos de Prokhorovka são controversos, mas o resultado estratégico foi claro: a ofensiva alemã foi detida. Apesar das grandes perdas, as defesas soviéticas resistiram e a iniciativa passou ao Exército Vermelho. Em 12 de julho, os soviéticos iniciaram a Operação Kutuzov, grande contraofensiva contra o saliente de Orel, ao norte de Kursk. A ameaça exigiu resposta imediata dos alemães. Unidades que haviam sido comprometidas com a Operação Cidadela agora eram necessárias para evitar um avanço catastrófico na retaguarda do Grupo de Exércitos Centro. A Luftwaffe, já sobrecarregada, teve que deslocar aeronaves para o norte para apoiar operações defensivas em Orel. O apoio às forças ainda engajadas em Kursk diminuiu rapidamente. A situação estratégica mais ampla estava desmoronando ao redor da Alemanha. Em julho, forças anglo-americanas desembarcaram na Sicília, abrindo novo fronte no Mediterrâneo e forçando Hitler a pensar em retirar tropas da frente oriental para defender a Itália. A entrada dos aliados no sul da Europa mudou a posição estratégica da Alemanha. Reservas alemãs, essenciais na Rússia, agora seriam necessárias em vários teatros ao mesmo tempo. A perspectiva de concentrar forças em um ponto decisivo, que havia sido a base do sucesso militar alemão desde 1939, já não era mais possível. O marechal Konstantin Rokossovski, comandando as forças soviéticas no setor norte do saliente de Kursk, reconheceu imediatamente o que o desembarque aliado significava. Ele enviou uma mensagem às tropas, que a inteligência alemã interceptou e relatou aos comandantes. A mensagem informava que os aliados desembarcaram na Sicília e que a vitória era certa se os soviéticos mantivessem suas posições. Rokossovski estava certo. A situação estratégica havia mudado irrevogavelmente contra a Alemanha. Mesmo que a Operação Cidadela tivesse, de alguma forma, alcançado sucesso tático, o que em meados de julho já era claramente impossível, a guerra em termos gerais agora era impossível de ser vencida pela Alemanha. Hitler cancelou a Operação Cidadela em 13 de julho, 8 dias após o início. Forças alemãs receberam ordens para posições defensivas. O sonho de cercar e destruir as forças soviéticas no saliente de Kursk morreu nos campos minados, valas antitanque e zonas de morte que os engenheiros soviéticos haviam preparado com tanto cuidado metódico. O papel da Luftwaffe foi complexo nesse fracasso. O poder aéreo alemão foi taticamente eficaz, com ataques devastadores e superioridade aérea prolongada em setores-chave. Os pilotos alemães alcançaram índices de abates impressionantes, destruindo aeronaves soviéticas em números muito maiores do que as suas próprias perdas. No entanto, estrategicamente, nada disso importou. A superioridade aérea não se traduziu em sucesso no solo. As defesas soviéticas resistiram a tudo que a Luftwaffe lançou e continuaram intactas. O balanço da guerra aérea em Kursk mostra a futilidade do êxito tático sem vitória estratégica. A Luftwaffe realizou aproximadamente 24 mil sortidas durante a batalha, perdendo cerca de 240 aeronaves. As forças aéreas soviéticas fizeram cerca de 30 mil sortidas e perderam 1.200 aeronaves. A proporção de abates favoreceu fortemente os alemães. Pilotos alemães individuais continuaram a alcançar sucessos notáveis, mas a força aérea soviética saiu de Kursk mais forte, não mais fraca. A produção repôs as perdas em poucas semanas. No entanto, novos pilotos, insuficientemente treinados, ocuparam os cockpits vagos. A vantagem numérica que os soviéticos possuíam no início da batalha era ainda maior ao seu término. Para a Luftwaffe, Kursk foi um ponto de virada sem chance de recuperação. A perda de 140 aeronaves parece sustentável, mas eram caças de linha de frente, perdidos quando a indústria alemã já lutava para manter a produção. Mais importante,
As perdas de pilotos, embora menores que as soviéticas, eram de veteranos insubstituíveis. Cada as morto ou capturado em Kursk representava milhares de horas de experiência em combate, conhecimento tático e treinamento. A força de caças da Luftwaffe estava sendo perdida permanentemente e consumida mais rápido do que podia ser recuperada. O impacto psicológico também foi grande. Pilotos alemães chegaram a Kursk confiantes de sua superioridade sobre os soviéticos. Eles haviam alcançado sucessos táticos notáveis, vencendo praticamente todos os combates em condições favoráveis aos critérios de avaliação alemães. No entanto, eles perderam a batalha. Perceber que a superioridade aérea tática era insuficiente contra um inimigo capaz de absorver perdas ilimitadas e retornar sempre com novas forças foi profundamente desmoralizante. A Luftwaffe ganhou a batalha aérea, mas perdeu a guerra. A transferência de recursos da Luftwaffe para outras frentes aumentou após Kursk. O bombardeio anglo-americano à Alemanha se intensificou no final de 43, exigindo o retorno de unidades de caças do fronte oriental para defender o Reich. No outono de 43, a maioria dos caças monomotores alemães defendia o território, deixando a frente oriental sem cobertura aérea. Impulsionada pelo êxito em Kursk e reforços, a Força Aérea Vermelha passou a dominar o espaço aéreo na maioria da frente. As forças terrestres alemãs, que operavam desde 41 com a confiança de que a Luftwaffe as protegeria de ataques aéreos, agora experimentavam o que as forças soviéticas haviam suportado no início da guerra, a impotência diante da superioridade aérea inimiga. O equilíbrio tecnológico mudou após Kursk. As aeronaves soviéticas evoluíram, com variantes do Yak-9 e La-5 competitivas frente aos modelos alemães. O treinamento dos pilotos soviéticos também melhorou, reduzindo a diferença qualitativa, embora ainda abaixo do padrão alemão. O caça Mi-262, que poderia recuperar a superioridade aérea alemã se tivesse sido usado em massa em 43, foi atrasado por problemas técnicos e de produção, e pela insistência de Hitler em desenvolvê-lo como bombardeiro, não como caça puro. Quando o Mi-262 chegou às unidades operacionais em 1944, a Luftwaffe já não tinha recursos, pilotos e infraestrutura para usá-lo bem. A história da guerra aérea sobre Kursk é, em última análise, uma história de como a excelência tática se mostrou insuficiente diante de uma desvantagem estratégica. Os pilotos alemães eram mais treinados, experientes e talvez usassem aeronaves melhores. Obtiveram altos índices de abate e mostraram grande habilidade e coragem. No entanto, nada disso compensou a realidade fundamental de que a Alemanha não tinha capacidade industrial, mão de obra, reservas e profundidade estratégica para manter uma guerra de atrito contra a União Soviética enquanto enfrentava Grã-Bretanha e Estados Unidos. A Luftwaffe em Kursk era muito capaz, agindo sob limitações que tornaram a vitória impossível para os jovens pilotos soviéticos, que morreram em grande número. O sacrifício deles não foi em vão. Estrategicamente, isso não trouxe conforto para os homens nem para suas famílias. As perdas soviéticas, apesar de horríveis, eram suportáveis na estratégia do país. Cada avião alemão destruído, cada missão dos pilotos exaustos da Luftwaffe e cada hora de combate consumiam recursos insubstituíveis. A Força Aérea Soviética sacrificava espaço, tempo e vidas para garantir o esgotamento da Alemanha. Os combates aéreos em Kursk revelaram verdades essenciais da guerra industrial moderna. A superioridade aérea é necessária, mas não suficiente para a vitória. A qualidade dos pilotos importa, mas pode ser superada pela superioridade numérica. Se a disparidade for grande o suficiente, o sucesso tático é insignificante sem um contexto estratégico. Os alemães aprenderam essas lições a um custo catastrófico. Os soviéticos, que sofreram mais no início da guerra, agora tinham recursos e conhecimento para explorar as fraquezas da Alemanha. Ao analisar a Batalha de Kursk, historiadores focam no combate de tanques pelo impacto visual e pelos detalhes táticos fascinantes. A batalha nos céus, menos visível e documentada, foi tão importante e talvez ainda mais decisiva.
A Luftwaffe não conseguiu evitar a recuperação soviética após os desastres de julho. O desgaste implacável da experiência dos pilotos alemães, a crescente disparidade numérica e a mudança fundamental na superioridade aérea contribuíram de forma decisiva para o desfecho da batalha. E para a trajetória mais ampla da frente oriental, o céu de verão sobre Kursk, em julho de 43, presenciou uma das maiores batalhas aéreas da história. Milhares de aeronaves lutaram em condições de intensidade extraordinária sobre um campo de batalha onde o combate terrestre era igualmente selvagem. Pilotos de ambos os lados demonstraram coragem, habilidade e determinação. Lutavam até acabar combustível e munição, pousavam, reabasteciam e voltavam à luta. Repetiam isso diariamente até o cansaço quase insuportável. Muitos não voltaram, pois suas aeronaves caíram, pegaram fogo ou se desintegraram sob fogo inimigo. Para os homens que sobreviveram, as lembranças dos encontros nos céus de Kursk permaneceram vívidas por toda a vida. O rugido dos motores, o estrondo dos canhões, ver companheiros caindo em espiral com rastros de fumaça, o terror e a excitação do combate. A 400 milhas por hora, essas eram as realidades da guerra aérea que definiam o destino dos exércitos abaixo. Kursk foi quando a Luftwaffe deixou de ser decisiva no leste. A força aérea que havia aterrorizado a Europa e dominado os céus da Rússia por 2 anos estava derrotada. Não por uma derrota catastrófica, mas por um desgaste contínuo que consumiu sua força mais rápido do que podia repor. Os pilotos que sobreviveram a Kursk lutaram com habilidade e coragem por quase 2 anos. Mas fariam isso em desvantagem crescente, em menor número e superados por um inimigo com recursos quase inesgotáveis. Para a Força Aérea Soviética, Kursk foi uma validação. As perdas de 1941 e 1942 já haviam sido absorvidas. Novas aeronaves eram produzidas em quantidades que a inteligência alemã julgava impossíveis. O treinamento de pilotos, embora ainda inadequado pelos padrões ocidentais, estava melhorando. O mais importante era que o conhecimento sobre como lutar e vencer batalhas aéreas estava sendo acumulado e compartilhado. Os comandantes, após lições difíceis em Moscou, Stalingrado e Kursk, usaram esse conhecimento nas campanhas seguintes, avançando para Berlim com mais confiança e eficácia. O céu acima de Kursk, em julho de 43, era um campo de matança onde o futuro da frente oriental foi decidido, não por um confronto decisivo, mas pelo peso de milhares de combates, surtidas e missões. Foi brutal, exaustivo e decisivo. Os tanques que se enfrentaram abaixo chamaram a atenção da história, mas as aeronaves que lutaram acima deles determinaram qual exército prevaleceria. Assim, a Batalha Aérea de Kursk foi uma dimensão essencial do grande confronto terrestre, merecendo reconhecimento, tão importantes quanto as famosas batalhas blindadas que marcaram a memória histórica por 80 anos. Chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e agradeço a todos que apoiam meu trabalho aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se cuidem!